posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar? Ore comigo! Vamos orar? Ore comigo! Minhas mãos juntas estão, fecho meus olhos em oração. Obrigada, Deus, por este momento, obrigada por tudo. Abençoe as crianças que estão com coronavírus, abençoe, dê uma comida, cure elas, em nome de Jesus, amém. Tchau. Vamos louvar com os bonecos? Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. Hora da história. Preste atenção. A história de hoje é... Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um extraordinário Mundo das Histórias Bíblicas. E a história bíblica de hoje é a continuação da história de José. José no Egito. Vamos orar? Minhas mãozinhas juntas estão, fecho os meus olhos em oração. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por mais uma vez estar na Tua presença, ouvindo a Tua palavra. Fala conosco através desta história e nos ajuda, Pai, a cumprir a Tua palavra. Coloca amor em nosso coração, abençoa cada criança, cada adulto que vai assistir essa história neste dia e que a bênção do Senhor seja sobre cada uma delas. Em nome de Jesus, amém. José agora vai para o Egito e ele
já está quase chegando lá, porque ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Então, José está indo para o Egito. E olha só, ele vai embora para o Egito. E lá no Egito, as coisas não ficaram fáceis. Mas Deus estava com José a todo momento. E lá com José, Deus estava e mostrou para José como ele seria abençoado. E lá, crianças, no Egito, quando José chega lá, ele foi vendido pelos seus irmãos, pelos ismaelitas, e os ismaelitas venderam José para Potifar. E lá José vai morar nesse lugar e ele vai trabalhar como escravo. E Deus abençoou muito José, porque tudo que José fazia prosperava. E a bênção de Deus estava sobre a casa do rei. E ele ficou olhando tudo aquilo e promoveu José. Falou para José: José, você vai ser mordomo da minha casa. Você vai cuidar de todas as minhas coisas. E olha só, crianças, José foi cuidar lá do palácio. Tá vendo aqui o palácio? Olha só aqui o palácio, ó. José foi cuidar do palácio do rei. Deus estava com José e tudo que José fazia prosperava. Então, crianças, o rei foi viajar e deu uma ordem para José, falou para José exatamente assim: olha, José, eu estou indo viajar e você vai cuidar de todas as coisas. E José obedeceu, crianças. Então, o rei foi viajar e deixou tudo na mão de José. E José cuidou de tudo com muito amor, porque Deus estava com ele. A Bíblia fala que José era um homem muito bonito e formoso. E que ele era de porte e de aparência também. Então, crianças, a esposa de Potifar ficou gostando de José. E ela queria que José também gostasse dela e saísse com ela. Mas José não aceitou. E um dia, crianças, quando não tinha nenhum funcionário na casa, ela se aproveitou disso para enganar José. E ela falou para José: vem, José, vem ficar comigo, José. José não aceitou e fugiu. E quando José fugiu, a roupa dele acabou ficando com ela. E ela pegou aquela roupa, crianças, e mentiu. Ela mentiu para os funcionários e quando o seu esposo chegou, ela contou para ele também. E ele ficou muito furioso com aquela situação. Talvez no seu coração ele já deveria saber que ela estava mentindo. E então, sabe o que aconteceu, crianças? Faraó teve que colocar José numa prisão. E a prisão é um lugar muito triste, né? Porque lá ele ia ficar preso. E agora, olha só, José vai aqui para esta prisão. Mas lá na prisão, tudo que José fazia prosperava, porque Deus estava com José. E o carcereiro falou para José cuidar de todas essas coisas e entregava na mão dele. E passando muito tempo, crianças, foram presos 2 funcionários também do rei. Foi preso o copeiro do rei, foi preso o padeiro do rei. E lá, crianças, eles tiveram um sonho. Eles sonharam e José interpretou o sonho deles. E falou para eles: olha, quando você estiver lá fora, lembra-se de mim. E então o padeiro saiu, o copeiro também saiu. Infelizmente, um deles não foi uma história feliz, porque um deles foi morto, crianças. Mas o outro não. Eles saíram da prisão. E olha só, crianças, José continuou ali preso ainda. E demorou muito tempo ainda, passaram muitos tempos ali. E José ali naquela prisão. Até um dia que o rei sonhou. O rei sonhou que vinha 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. E aquelas vacas que eram tão gordas comiam as vacas magras. E ele sonhou também com 7 espigas graúdas e 7 espigas que não tinha grão. E ele ficou apavorado. E então aquele amigo do rei, do José, que estava lá, crianças, na prisão, lembrou dele e falou assim: eu sei quem pode interpretar o seu sonho. É José, aquele hebreu. E então ele mandou buscar José lá da prisão. E olha só, crianças, José, ele saiu lá da prisão e ele saiu daquela prisão e veio até o palácio. Então o rei falou para ele: você pode interpretar os meus sonhos?
ele falou sim, as 7 vacas magras são 7 anos de fome, os 7 anos de tristeza, de escassez, não vai haver nada de comida. E os 7 anos de vacas gordas são 7 anos de fartura. Então, o Senhor deve colocar um governador, alguém para cuidar de toda a sua fazenda, da sua terra, para guardar muito mantimento, porque vai haver uma grande fome na terra. Então, crianças, sabe o que aconteceu? O faraó acreditou em tudo aquilo, porque ele sabia que era de Deus e tudo que José fazia prosperava. E então, crianças, aquele faraó agora, ele faz com que José se torna o governador de todo o Egito. José agora, crianças, ele é o governador e ele vai juntar todos esses alimentos. Deus é muito bom, não é? Ele cuida da gente em todas as situações, mesmo nas dificuldades. Porque quando a gente passa por uma dificuldade, logo vem as maravilhas do Senhor na nossa vida. E foi exatamente assim com José. José sofreu muitas coisas, ficou muito tempo preso, agora ele já tinha quase 30 anos. E ele foi agora eleito governador do Egito. E como governador do Egito, crianças, ele vai salvar toda a sua família. Então, você não pode perder o próximo episódio desta história, para que você veja como Deus fez com que toda aquela maldição que os irmãos dele fizeram com ele se tornaram em bênção. É assim que Deus faz conosco. Olha só, crianças, com essa história de hoje, nós podemos aprender como Deus é bom para nós, não é? Na semana passada nós vimos que José tinha ganhado uma linda túnica e por causa dessa túnica, seus irmãos ficaram muito bravos com ele e acabaram o quê? Jogando num poço, pegando a sua túnica, passando sangue sobre ela e falando para o seu pai que ele tinha morrido. Mas ele foi vendido para o Egito. Tudo isso por quê? Porque os irmãos tinham inveja dele, porque todas as vezes ele sonhava e ele era um rapaz abençoado por Deus. Um dia ele sonhou que as estrelas se curvavam para ele, que os alimentos, os feixes se curvavam para ele. E os seus irmãos sentiram inveja, raiva dele, e aí por conta disso jogaram ele lá no fundo do poço. E lá no fundo do poço, crianças, certamente estava escuro, era um poço seco, mas ele podia ver a luz do céu. Quando nós estamos no fundo do poço, nós olhamos para cima e nós vemos o céu, a luz de Deus, de Jesus sobre as nossas vidas. Então, crianças, ele agora vai como escravo para o Egito. E lá no Egito, crianças, ele vai trabalhar como escravo, ele vai ter uma vida como escravo, mas Deus vai prosperar tudo lá no Egito na mão dele. E ele vai, pelo rei, se tornar um mordomo da casa do rei. E ali, como mordomo, ele vai cuidar de todas as coisas do rei. Deus cuidando da vida de José. Mas, crianças, infelizmente, nada sempre é tudo muito bom, né? Enquanto ele estava ali, a esposa do rei quis fazer o mal com ele, quis tentar maldade com ele e tudo, mas ele fugiu e aí ele foi parar numa prisão. E lá na prisão agora, crianças, ele interpreta os sonhos. Lembra quando ele era jovem, seus irmãos ficaram bravos com ele porque ele interpretava sonhos? Foi Deus que deu aquele dom para ele. E lá na prisão ele interpretou sonhos. E nesses sonhos, crianças, que ele interpretou, ele falava que ia ter muita fartura. As vacas gordas teriam o quê? Muita comida, muita fartura. E as vacas e as espigas ruins seriam o quê? Muita fome, muita escassez. E Deus ali estava abençoando a vida de José para transformar toda aquela tristeza em bênção e alegria. E foi assim, crianças, que aconteceu. José, ele se tornou ali, o governador. Agora ele está cuidando de todas as coisas do Egito, crianças. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai juntar todos os alimentos, porque vai haver uma grande fome. E lá no Egito vai ter muita comida. Então, Deus faz tudo perfeito, que é para preservar a vida de todos aqueles que Ele ama.
Hora do quiz da Palavra de Deus. Vamos testar o nosso aprendizado? Preste muita atenção! Hora do quiz da Palavra de Deus. José no Egito. Responda: verdadeiro ou falso? José foi para o Egito como escravo, vendido pelos seus irmãos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! José foi enganado pela esposa de Potifar e caiu no seu golpe. Verdadeiro ou falso? Falso! José fugiu da esposa de Potifar e foi preso injustamente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Deus abençoou José porque ele era justo e fiel a Deus. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! José chegou no Egito e se tornou governador. Verdadeiro ou falso? Falso! José na prisão faz amizade e interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Muitos anos mais tarde, José interpreta o sonho de Faraó. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! O rei sonhou com 10 vacas gordas, 10 vacas magras, 10 espigas cheias e 10 espigas vazias. Verdadeiro ou falso? Falso! O rei não acreditou no sonho de José. Verdadeiro ou falso? Falso! José se tornou governador do Egito e guardou muitos alimentos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Muito bem! Treine muito com os seus amigos e com a sua família. Até a próxima! Hora da atividade! Mãos à obra! Para a atividade de hoje, nós vamos precisar de palitos de sorvete. Mas se você não tiver palito de sorvete, usa a sua criatividade. Nós vamos fazer uma pirâmide igual à pirâmide do Egito. Então você vai começar colocando os palitinhos assim, ó, em forma de um quadrado. Você vai colocar. Os primeiros tem que ser um em cima do outro, tá bom? Lá no Egito tinha aquelas pirâmides na época de José. E até hoje ainda tem, né, pirâmides por lá. Você faça essa atividade e conta essa história para os seus amigos. Fala para sua família, fala para os outros que lá no Egito
há muito tempo atrás, houve um homem chamado José. E aí, olha, você agora vai colocando assim, ó, fechando a sua pirâmide, colocando um do ladinho do outro, para que vai fechando ela, tá vendo? Ela tem que ficar no formato de um triângulo quando ela fechar aqui em cima, tá? E aí você pode contar, falar assim, olha, no Egito, muito tempo atrás, aconteceu uma história muito importante lá. Lá tinha um homem chamado José, que foi para lá como escravo, mas Deus abençoou tanto a vida dele, que ele se tornou um governador. Deus transformou toda aquela tristeza, aquele problema que ele passou em bênção. E é isso que Deus faz hoje com as nossas vidas. Quando nós confiamos em Deus, quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, Ele faz isso também. Nós podemos passar por dificuldades, por problemas aqui, mas com Jesus nós somos mais que vencedores, porque Ele cuida de nós, né? E olha só, a criança está quase fechando aqui o buraquinho, fechou. Mas como eu ainda tenho mais palitos, eu posso ir colocando mais palitos aqui, ó, até ficar bem alta a minha pirâmide. E então eu posso fazer vários modelos, olha, eu posso fazer um X, eu posso colocar mais palito. Vamos ver se eu vou conseguir colocar muitos palitos aqui. E olha só, faça também essa atividade, brinque e aprenda a palavra de Deus, que é a única regra de fé e prática para as nossas vidas, né? Vamos ver, será que vai cair a minha pirâmide? E aí você pode fazer um desafio, olha só, a minha pirâmide não vai cair, hein? Olha só, e o último palitinho meu. E aí está a minha pirâmide, faça a sua também e conte a história de José.